Nota 10 começa e hoje teremos aula de matemática e redação. Para evitar interrupções, mantenha por perto tudo o que você vai precisar, tudo o que for necessário. Agora, afaste-se das distrações. Joga o telefone pro lado e a família. Não, peraí, não joga a família pro lado não, tá? A família tá aí? Então, família, a gente só precisa da sua colaboração, porque a gente precisa de silêncio e concentração para essa aula de hoje. E vamos começar com matemática. Então, precisamos de concentração. Muito obrigada, família. Olá pessoal, professor Bruno Barbalho, professor de matemática aqui do Nota 10. Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo de análise combinatória, certo? Tivemos aí uma boa aula trabalhando o princípio fundamental da contagem, que nós vimos que era o quê? Nesse caso, quando eu tinha eventos que aconteciam de forma simultânea, eu fazia o produto das possibilidades, certo? A gente trabalhou problemas envolvendo placas de automóveis, senhas, e a análise combinatória ela fala sobre isso. Ela fala sobre as possibilidades que eu tenho de você falar sobre senhas possíveis, falar sobre quantidade de placas possíveis, quando você trabalha problemas de contagem, certo? Hoje vamos falar sobre um dos tópicos também de análise combinatória, importantíssimo aí para o Enem também, que é sobre permutações, certo? Então vem aqui na tela, vamos trabalhar aqui, vamos dar continuidade. Então, ó, vamos lá para o nosso tópico de permutações, certo? Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar aqui é o que seria permutar. Permutar vai ser o quê? Associar a noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição, certo? Então, por exemplo, digamos que você está numa sala de aula, está aqui o aluno João e a aluna Maria. Vou fazer a permutação entre eles. Vou fazer o quê? A troca deles de posição, certo? Então, permutar nada mais do que é trocar algo de posição, certo? Então, vamos aqui no primeiro exemplo. O exemplo fala o seguinte, ó. Determinar as permutações de 3 elementos. Então, você vai ter o elemento aqui A, B e C, certo? Então, por exemplo, eu posso ter o elemento A, B, C. Essa é uma possibilidade. Eu posso ter A, C, B. Trocando aí de posição B e C. Eu posso ter B, A, C. Ou posso ter B, C, A. Ou posso ter C, A, B. Ou C, B, A. Certo? Perceba que aqui eu tenho quantas permutações possíveis? Perceba que aqui eu tenho 6 permutações, certo? É claro que aqui eu fiz todos os casos possíveis, né? De forma explícita, certo? Mas lembra que a análise combinatória, ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada com quantas são as possibilidades, não quais são as possibilidades, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Então, vamos utilizar aqui, ó, cálculo total de permutações de N elementos. Então, ó, o pezinho aqui de permutações. A permutação de N elementos vai ser dado pelo quê? Por N fatorial. Lembra que na última aula, a noção de fatorial era o quê? Era a multiplicação de um número de forma decressiva, certo? Então aqui, ó, retomando o exemplo anterior, eu tenho 3 elementos, certo? Ou seja, permutação de 3 elementos pela fórmula 3 fatorial, que é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 possibilidades, certo? Então, mais uma vez, ó, não estou preocupado em saber quais são as possibilidades. Perceba que seria totalmente viável se eu colocasse aí 5 elementos, certo? Eu quero saber o quê? O total de possibilidades. E aí você vai trabalhar com a fórmula, trabalhando apenas o fatorial, né? Não é nenhuma fórmula aqui para você decorar muito, não, em relação a isso, certo? Então você vai ter essa noção aqui de permutação. Dentro desse conteúdo de permutação, o Enem costuma trabalhar ele com a noção de anagramas, certo? O que vai ser um anagrama? Um anagrama é qualquer agrupamento com ou sem significado obtido pela transposição das letras de uma palavra. Como assim? Você vai trocar as letras de posição de uma palavra. Então você vai ter um novo anagrama, certo? Pegando aqui, ó, o exemplo. Quantos são os anagramas da palavra amor? Certo? Um anagrama da palavra amor. Você poderia falar Roma, por exemplo. Trocou as letras de posição. Você pode colocar aqui M-R-O-A.
Perceba que Roma tem significado, mas essa segunda palavra aqui não tem um significado, certo? Mas isso não importa, certo? Então vamos aqui, ó. Como eu tenho aqui 4 letras, vai ser a permutação de 4 letras. Então você vai ter o 4 fatorial. 4 fatorial vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades, certo? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Utilizou aqui a permutação, mas a gente pode utilizar o que a gente viu na aula passada? Podemos, certo? Foi o que a gente viu na aula passada. Noção de tracinhos. 4 letras, você vai ter aqui 4 tracinhos, certo? Para o primeiro tracinho, você tem quantas letras possíveis? Você tem aqui, no caso, 4 letras possíveis, certo? Perceba que aqui, ó, para o segundo tracinho, aqui eu tenho que fazer uma subtração também nas possibilidades. Embora a questão não fale que é distinto, no anagrama aqui você tem uma letra M, uma letra R. Então, se você usou a letra, automaticamente você não vai poder utilizá-la novamente. Então, ó, 3 letras possíveis, 2 e 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, você vai fazer o quê? A multiplicação, que também vai dar 24. Então, se a questão ela te deixar livre, certo? Se o problema ele te deixar livre para você fazer aí, no caso, a resolução, se der para fazer das duas formas, você pode utilizar qualquer uma das formas que você achar mais fácil para você, certo? Então você pode tanto trabalhar com a questão da permutação, utilizando aí, no caso, a fórmula, como também você pode trabalhar a noção dos tracinhos. Algumas pessoas preferem o tracinho, certo? E ele vai ser aí importante também em alguns problemas que eu tenho a restrição, certo? Então você pode utilizar essas duas maneiras. Vou trabalhar aqui o segundo problema, ó. Quantos são os anagramas da palavra prova? Mais uma vez, prova você vai ter 5 letras. Então, permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui você vai ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, certo? Possibilidades. Mais uma vez, você poderia fazer aqui também com os tracinhos, certo? Vamos trabalhar aqui somente por essa fórmula aqui, certo? Mas até então eu estou com problemas simples, certo? Utilizando apenas o fatorial. Como é que o Enem ele costuma trabalhar problemas como esse? Vamos trabalhar aqui uma questãozinha bem interessante, certo? A questão aqui eu dividi em vários tópicos. Não é que uma questão do Enem vai trabalhar todos esses tópicos aqui na questão 3, certo? Você vai trabalhar um dos tópicos, mas vamos trabalhar aqui todas então as possibilidades. Primeiro aqui, ó, vamos considerar a palavra vestibular. Aí ele pergunta aqui, ó, primeiro tópicozinho aqui, digamos letra A. Quantos anagramas começam com vogal? Ó, primeira coisa, aqui você tem 10 letras, né, na palavra vestibular. Você vai ter aqui quantas vogais? Tem aqui, no caso, questão de 4 vogais. Olha o português aí, importante aqui na matemática, né? E você vai ter aqui 6 consoantes, certo? Ao todo você tem 10 letras. Perceba que aqui eu não vou ter uma permutação de 10 elementos direto. Por quê? Porque aqui ele quer os que começam com vogal. Então aqui, como ele tem uma restrição, eu vou trabalhar com os tracinhos, certo? Então, ó, como são 10 letras, 10 tracinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ele quer aqui inicie com vogal, você lembra que você vai começar pela restrição. Então, ó, eu tenho quantas vogais possíveis para o primeiro tracinho? 4 vogais. Então, coloca 4 aqui, ó. Colocou, então, aí a primeira vogal, certo? Para o segundo tracinho, restaram quantas letras? Ó, você colocou uma das 4 vogais. Agora, restaram 9 letras, porque agora tanto faz. Você pode trabalhar tanto com vogal ou consoante, certo? Então, você vai ter agora 9 possibilidades. Colocou uma letra aqui, restaram quantas? 8. Depois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, que a gente viu aí na aula passada, você vai ter o produto das possibilidades. Agora, perceba que é totalmente inviável o Enem ele cobrar uma multiplicação aqui como essa, certo? Como eu já falei na aula passada, o Enem ele não quer saber se você sabe multiplicar um número tão alto. Ele quer saber se você sabe interpretar o problema, certo? Como é que poderia estar, então, essa resposta? Você vai ter aqui, ó, o 9 até 1. Perceba que aqui eu tenho 9,
de forma decressiva até 1. E você vê que aqui, esse 9 até 1, ele pode ser visto como 9 fatorial, como a gente viu aí nas aulas anteriores, certo? Então, como é que poderia estar a resposta? 4 vezes 9 fatorial. Então, no Enem, ela estaria dessa maneira, certo? O Enem não vai pedir para você fazer 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e aí multiplicar por 4. Não. Ele quer saber se você sabe interpretar o problema. Tranquilo? Vamos aqui, segundo tópico. Quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Então, mais uma vez, 10 tracinhos. Vamos lá. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começar com vogal, já vi, não é? 4 vogais possíveis. Sempre faz a restrição. Restrição aqui é o quê? Começar com vogal e terminar com consoante. Então, tenho quantas consoantes possíveis para o último tracinho? 6 consoantes possíveis. Fez as restrições? Volta lá para o primeiro tracinho e vamos ver as possibilidades. Você já usou uma vogal e uma consoante. Restaram, das 10 letras, 8 letras. Então, tenho 8 possibilidades para o segundo. Usei uma letra, 7 possibilidades. Depois, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lembra que essa narrativazinha aqui, na decressiva, ela vai ser o quê? O 8 fatorial. Então, você vai ter 4 vezes 8 fatorial vezes 6. Ah, professor, posso multiplicar aqui nesse caso 4 vezes 8 fatorial? Não, não é. Embora eu não comentei aqui na questão, no tópico anterior, você vai ter aqui 4 vezes 8, lembra que não é o número 8, é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, você não pode multiplicar o agrupamento, certo? Mas os que estão fora você pode, né? 4 vezes 6, 24. Então, aqui você pode fazer 24 vezes 8 fatorial. Então, você pode multiplicar os números que estão fora do fatorial, não aquele que está dentro. Então, uma possível resposta para essa questão seria o 24 vezes 8 fatorial, certo? Vamos lá, vamos trabalhar aqui o próximo tópico aqui, Quantos anagramas começam com a sílaba vez? Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, você vai ter... Ele quer que comece com a sílaba vez. Para o primeiro tracinho, tem quantas possibilidades? Uma, não é? Quer responder uma aí, acertou. Por quê? Obrigatoriamente eu tenho que começar com a letra V, né? Já que ele quer que inicie com a sílaba vez. Então, só pode ser a letra vez. Só tenho essa possibilidade, certo? Vamos trabalhar aqui, segundo tracinho. Quem falou uma também, acertou, né? Também tem uma possibilidade aqui para começar aqui, nesse caso com a sílaba vez, letra E. Depois, uma possibilidade, sílaba vez colocada. Restaram quantas letras das 10? 7 letras. Então aqui, 7 possibilidades, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai ter o 7 fatorial, certo? Então, a partir do momento que eu defino a posição de uma letra, por exemplo, iniciar com a sílaba vez e colocar ali o V no início, como eu defino a posição, você só tem uma possibilidade, que é o quê? É aquela letra que a questão disse, que era a letra V, depois a letra E, depois a letra S. Então, lembra disso. Definir a posição de uma letra, você vai ter apenas uma possibilidade. As outras letras, você organiza como quiser, né? Nesse caso, 7, 6, na decressiva aí do fatorial, certo? Vamos lá aqui, Outra tópico que eu posso cobrar aqui, que podemos cobrar em questões como essa, é o quê? Quantos anagramas possuem a sílaba vez juntas nessa ordem? Pessoal, uma atenção aqui nessa palavrinha, certo? Palavrinha juntas, quando ela aparecer, você vai considerar como se você tivesse aqui, como se tivesse aqui um elemento. Como assim? Considerar um elemento. Ele quer que as letras VS fiquem juntas, só que nesse caso você vai levar VS como se fosse apenas uma letra, certo? Eu falei que elas vão ficar juntas, vai ser apenas uma letra. Então, ele fala aqui nesta ordem, né? Vamos lá, mais uma vez, vamos fazer os 10 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ele falou que 3 letras ficam juntas,
que é que você vai fazer em problemas como esse? Você vai unir 3 tracinhos, certo? Já que 3 letras viram uma, vamos unir aqui esses 3 tracinhos. Mas tanto faz, certo? Você pode unir qualquer um. Ficaram quantas letras agora? Você vai contar os tracinhos agora que ficaram, certo? Então, ó, você tem o primeiro tracinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Porque 3 letras se tornaram uma. Então, você vai ter, ó, para o primeiro tracinho, você tem 8 possibilidades. Para o segundo, 7, 6 possibilidades. Estou supondo que aqui eu coloquei a sílaba vez, certo? Depois, 5 possibilidades. 4, 3, 2, 1. Então, você vai ter ao todo aqui, ó, um 8 fatorial, certo? Então, mais uma vez aqui, pessoal. Se você tem um problema falando que alguma coisa vai ficar junto na análise combinatória, você vai considerar como sendo um elemento, um único elemento, certo? Então, você vai fazer o total de tracinhos normal, como a gente está acostumado a fazer, e como ele falou que 3 letras, nesse caso, ficam juntas, então você vai unir 3 tracinhos. Conta os tracinhos que ficaram com os 3 unidos e vai contando aí, no caso, as possibilidades com essas 3 se tornando uma, certo? Se ele falou aqui nesta ordem, como assim nesta ordem as letras juntas? Sempre vai ser a letra V, a letra E e a letra S, certo? Sempre aí, nesse caso, nesta ordem. Uma coisa que é diferente no último tópicozinho aqui que eu trouxe, ó. Quantos anagramas possui a sílaba vez juntas? Só que agora, em qualquer ordem. Pessoal, vamos aqui, ó. Qual é a diferença da questão anterior para essa de agora? Vamos trabalhar aqui mais uma vez com os tracinhos, certo? Então, ó, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa, apareceu a palavrinha juntas, vocês já sabem, né? Aí você vai unir 3 tracinhos. Então, vamos unir esses 3 aqui, ó. Não importa qual tracinho você vai unir, certo? Ao todo, ficaram quantas letras? Contam os tracinhos agora que ficaram com esses 3 juntos. Ficaram aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, você tem 8 possibilidades. Para o primeiro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, você vai ter um 8 fatorial, certo? Opa, mas vamos aqui, ó. O que a gente esqueceu? Ele fala que a sílaba vez, ela vai ficar junta, só que em qualquer ordem. Como assim, ó? A gente tá supondo que colocou a sílaba vez aqui, né? O VES tá aqui. Como é em qualquer ordem, eu poderia ter, por exemplo, SEV. Ou eu poderia ter VSE. Perceba que como é em qualquer ordem, elas podem o quê? Elas podem permutar entre si. Isso é o que a gente fala que é uma permutação dentro de permutação. Por quê? Além da sílaba vez estar permutando entre as outras letras, entre os outros espaços, ela permuta entre ela, certo? Então, como são aqui no caso 3 letras, uma permutação de 3 letras é o quê? 3 fatorial. Então, ó, você tem o 8 fatorial, certo? Da parte inicial, permutando com as outras, e você vai ter um 3 fatorial. Então, no Enem, a resposta estaria assim, certo? Estaria, no caso, 8 fatorial vezes o 3 fatorial, certo? Então, atenção quando você vai ter esse problema de nesta ordem ou em qualquer ordem, quando você junta alguma coisa, certo? Mais atenção ainda quando eu falar somente juntas. Vamos lá, digamos que você está numa sala de aula, tá na fila aí, no caso, João e Maria, certo? João e Maria aqui tá na fila, e eu falo, ó, eu quero que João e Maria sempre fiquem juntos, certo? Falei só isso, juntos. Então, como eu falei somente juntos, pode ficar João e Maria atrás dele. Ou pode ficar Maria na frente e João atrás. Porque eu só falei que eles vão ficar juntos, certo? Então, a partir do momento que eu falo que eles fiquem juntos e não digo que é nesta ordem, você assume que pode ser em qualquer ordem. Ou seja, você vai ter uma permutação dentro de permutação. Então, mais uma vez, pessoal, se eu falar apenas juntos, você assume que pode haver uma permutação entre os elementos que estão juntos. Agora, se eu falo juntos e nesta ordem, aí sim, aí você vai ter um problema em que você vai ter apenas a permutação entre os outros elementos. Tranquilo aí, pessoal? Vamos aqui, então, para um outro tópico de permutação, que é a permutação com repetição. Como assim?
Até então, não sei se vocês perceberam, você não tinha, por exemplo, letras repetidas, certo? Por exemplo, as palavras que eu trabalhei não tinham letras repetidas. Então, eu tinha uma permutação com elementos que eram diferentes. Mas se tem letras repetidas, isso vai mudar alguma coisa? Vamos aqui no exemplo, ó. Quantos anagramas tem a palavra UFF? Vamos lá. Digamos que eu diferencie as letras F1, as letras F, né? Coloca aqui F1 e F2. Um anagrama possível poderia ser o F1 ou F2. Seria uma possibilidade? Ou eu poderia ter aqui, no caso, o F2 e F1. Ou eu poderia ter F1, U, F2. Ou F2, U, F1. Ou eu poderia ter, no caso, F1, F2, U. Ou F2, F1, U. O que eu quero que vocês percebam, vamos pegar aqui esses dois primeiros, ó. Esses dois primeiros falam sobre o anagrama UFF. Por quê? Embora você permute as letras F, na prática você vai ter apenas um anagrama UFF, certo? Esses outros dois aqui, ó, F1, UF2. Você também vai ter apenas um anagrama UFUF, certo? E aqui também, ó, você vai ter apenas um anagrama FFU. Então eu não tenho 6 possibilidades. Você tem, na verdade, 3 possibilidades, certo? Como é então que a gente vai tirar a permutação entre essas letras, certo? Repetidas. Aí você vem aqui para a formulazinha, ó. Cálculo total de permutações de N elementos com X elementos repetidos, Y elementos repetidos, Z elementos repetidos. Eu posso ter aí, no caso, quantas letras forem repetidas, certo? A fórmula está aqui parecendo um monstrinho, mas ela é bem simples, viu, na verdade? Ó, a permutação de N elementos é o total de elementos. Aqui em cima você vai ter as letras que se repetem, certo? Quantidade de vezes que elas se repetem. Então, no numerador, fica, no caso, o total de letras, no denominador, no caso, o fatorial das vezes que aquela letra se repete, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra... Não, vamos pegar aqui um exemplo anterior mesmo, ó. Aqui você teria a permutação de 3 letras, só que você tem 2 letras F repetidas. Então você vai ter o 3 fatorial sobre o 2 fatorial. Esse 2 fatorial, ele representa o quê? Ele representa as 2 letras. Você tem que tirar, como eu já falei, a permutação entre as 2 letras F, certo? Então você vai ter, ó, a gente já viu isso aqui em fatorial, né? Você vai desenvolver até o fatorial no denominador para simplificar o problema. Então, ó, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Tranquilo aí, pessoal? Então, ó, vamos finalizando aqui o primeiro bloco. Não saiam daí, né? Vamos aí esperar para o segundo bloco a gente ter a continuação desse conteúdo. Valeu? Então, intervalozinho, voltamos já. E aí, pessoal, vamos lá. Acredito que todos ainda continuam aí assistindo a aula, espero eu, né? Então, ó, continuando aqui, conteúdo de análise combinatória, estamos na parte de permutação com repetição, certo? Permutação, lembra que é troca de elementos de posição. A noção aqui é em cima de anagramas, que é a troca de letras, né, em relação a uma palavra, certo? Vimos aqui a formulazinha, ó, no exemplo anterior. No numerador você vai ter o quê? Total de elementos. No denominador você vai ter aqui as vezes que a letra se repete, certo? Então aqui, ó, palavrinha abóbora. Quer saber aqui quantos anagramas tem essa palavra aqui, abóbora, certo? Ó, o acentozinho aqui agudo, ele não vai tornar a letra distinta, certo? Então, letra O aqui você vai ter 2, na verdade. Então aqui, ó, primeira coisa, total de letras. Você vai ter aqui, palavrinha abóbora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, total, ó, 7. Letras que se repetem. Letra A, você vai ter aí, na verdade, quantas? 2, letra A. Letra B, você vai ter quantas? 2 letras B. E letras O, como eu já falei, ó, vai ser 2 iguais, embora você tenha um acentozinho aqui, ó. Então, ó, você vai ter a permutação de 7 letras com 2 letras A repetidas, 2 B e 2 O. Ou seja, pela fórmula,
No numerador, sempre é o total de letras. No denominador, o fatorial das vezes que a letra está se repetindo, certo? Pessoal, não é obrigado você fazer toda a escrita matemática, né? Todo o rigor matemático que eu estou escrevendo aqui. O P, o 7 na parte de baixo, na parte de cima, você tem aqui as letras que estão se repetindo. Não é obrigado, certo? O que eu tenho que lembrar é o quê? Você vai ter o total de permutações que a gente já tem, que a gente faz, certo? E no denominador, eu tenho que tirar as permutações que alguma letra se repete, certo? Então, identificou as letras que se repetem no denominador, você coloca lá. Então, ó, não era preciso você colocar o P7, 2, 2 e 2 aqui, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Lembra que aqui você vai ter o 7 fatorial, você vai fazer o 7 até o fatorial que está no denominador. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Opa, aqui, para no 2 fatorial mesmo, né? Ó. Para aqui, 2 fatorial. Porque o 2 fatorial, que está aqui no denominador, 2 fatorial é o número 2, né? Na verdade, você vai ter 2, 2 e 2. Porque o fatorial vai ser 2 vezes 1, né? Na verdade. Então aqui, ó, o 2 fatorial vai contar com esse 2 aqui. Lembra que aqui eu posso fazer simplificações. Ó, o número 4 eu posso cortar com 2 e 2, porque eu sei que 2 vezes 2 é 4. Professor, posso fazer outra simplificação? Pode, livremente, certo? Poderia dividir o 6 por 2, que dava 3? Poderia colocar o 3 no numerador, 4 por 2, tranquilamente, certo? Isso aí vai de você em relação aos seus cálculos, certo? Então aqui, ó, você vai ter 6 vezes 5, 30, 30 vezes 3, 90, 90 vezes 7, você vai ter aqui 63, que vai dar aqui no final 630, certo? Colocando aqui, no caso, a multiplicação. Então, ó, mais uma vez, se eu cortei todo mundo que está no denominador, certo? Você faz a multiplicação apenas no numerador. Tranquilo, pessoal? Aqui tem aqui umas palavrinhas para vocês fazerem aí, tentativa aí para vocês fazerem em casa, certo? Palavrinha Mississippi e Araraquara. Você pode perguntar, professor, por que tanta letra repetida aí, né? Porque tanta letra na palavra. Aqui é só para ver se vocês estão, no caso, aprendendo o conteúdo, certo? Mas vamos aqui, ó. Aqui claramente você vê letras repetidas, certo? Você vai ter aqui, ó, letra I, letra S, letra P, letra A, letra R. No Enem, isso aqui vai ser bem mais discreto, certo, pessoal? Bem mais discreto mesmo. Então, vamos ver aqui como é que isso pode aparecer no Enem, ó. Enem 2020, questão aí bem recente, certo? A questão fala o seguinte, ó. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do personagem, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formado é dado por qual? Vamos aqui, pessoal. Primeira coisa, total de letras, né? Você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, você vai ter, ó, 9 tracinhos. Lembra que aqui eu estou utilizando os tracinhos porque normalmente você vai ter restrição aí, né? Então, ó, 3, 3, 9, certo? Eu tenho quantas vogais? 1, 2, 3, 4 vogais, anota aí, ó. E no caso, 5 consoantes. Como ele quer uma coisa intercalada, certo? Intercalado o quê? Vogal, consoante, vogal, consoante, ou consoante, vogal. Eu tenho que começar por qual dessas duas aqui? Por vogal ou por consoante? Por qual dessas duas? Como ele quer intercalado, eu tenho que começar obrigatoriamente por consoante. Por quê, professor? Porque, ó, se você começa com vogal, lá no final você vai ficar com duas consoantes juntas. Então, ó, primeira vogal, primeira consoante. Segundo, uma letra vem uma vogal. Depois, uma consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante, certo? Aí vem aqui, ó. Aqui eu tenho quantas consoantes possíveis para o primeiro tracinho? 5. Aqui depois, 4, 3, 2, 1, certo? Aqui em relação às consoantes. Vou trocar até a tinta aqui para a gente ver melhor isso, ó.
Vamos ver aqui a vogal. Tem 4 vogais possíveis, 3, 2, 1, certo? Pessoal, ó, aqui você vai ter o ciclo das vogais e lá no outro você vai ter o ciclo das consoantes, certo? Então aqui você vai ter, lembra que, olha aqui para o lado, ó. Aqui para o lado você vai ter os fatoriais, né? Então, ó, o 5, 4, 3, 2, 1 eu sei que é 5 fatorial. O 4, 3, 2, 1 eu sei que é 4 fatorial, certo? Aí, ó, você olhar bem lindamente para a letra B e ia marcar ela. E lá depois, quando você fosse corrigir o gabarito, você ia ver que estaria errado. Por quê, pessoal? Como eu já falei, permutação com repetição é uma coisa muito sutil, né? Na palavra Mississippi, você claramente vê letra repetida. Só que aqui, ó, olha aqui, a Ian Potter. A Ian Potter você tem o quê? 2 letras T's, certo? Ó, eu tenho aqui 2 T's. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a permutação entre essas 2 letras. Então, 2 fatorial. 2 fatorial o quê? É o mesmo que 2, né? Então, você vai ter aqui, ó, 4 fatorial, 5 fatorial sobre 2. Alternativa correta, mesmo, letra E, certo, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho que ter um maior cuidado com questões que envolvem análise combinatória. Porque, na maioria dos casos, você sempre vai ter uma alternativa que vai entender o seu erro, certo? O Enem, ele faz as alternativas de acordo com o pensamento errado que você tenha, certo? Não, eu tenho 9 fatorial, são 9 letras. Eu tenho aqui 9 fatorial sobre 2, porque tem 2 letras repetidas. Só que, na verdade, você vai ter como resposta 5 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial. Então, o aluno nota 10, ele vai responder aí corretamente letra E, certo, pessoal? Então, posso ter questões envolvendo esse tipo de problemática. Tranquilo? Vamos aqui, então, ó, para a última parte de análise combinatória, certo? A última parte de análise combinatória, a gente vai ter aí ela trabalhando a noção de arranjo simples, certo? E a parte de combinação simples. Mas vem aqui, ó. O que é que vai ser um arranjo simples? O arranjo, ele vai ser qualquer agrupamento ordenado, ou seja, uma sequência de P elementos distintos escolhido entre os N possíveis, certo? Como assim, professor? Vamos lá. Você vai ter um agrupamento que você vai fazer em que a ordem importa, certo? Já que ele é ordenado, ó, vamos puxar a setinha aqui, você vai escrever aí, ó, ordem importa. Já que esse agrupamento ele vai ser aí, nesse caso, um agrupamento ordenado, certo? Então, ó, qualquer agrupamento ordenado. Nesse caso, vamos trabalhar aqui no exemplo abaixo, ó. Quantas sequências de 2 letras distintas podemos formar com a palavra amor, certo? Palavrinha amor aqui, você vai ter aqui, ó, um total de quantas letras possíveis? Você tem 4 letras possíveis, certo? Vamos trabalhar aqui com os tracinhos, como ainda vinha fazendo, certo? Os tracinhos é o quê? Eu tenho sequências que envolvem 2 letras, certo? Para o primeiro tracinho, eu tenho quantas letras possíveis? Tenho 4. Para o segundo tracinho, eu tenho quantas letras possíveis? Tenho 3. Então, ao todo, eu tenho 12 possibilidades, certo? Por exemplo, digamos que você pegou o agrupamento AM. Aí você pegou aqui o agrupamento MA. Perceba que quando você faz a permutação entre as letras, você percebe que, nesse caso, formou um novo agrupamento, certo? Então aqui a gente tem um agrupamento em que a ordem importa. Eu posso trabalhar com os tracinhos? Posso. Mas aí eu também tenho uma fórmula para isso, certo? Ô, professor, mas por que eu tenho que aprender a fórmula? Porque normalmente no Enem, você vai ter às vezes a resposta apenas com a fórmula, certo? Então aqui, ó, a fórmula ela fala o seguinte: você tem um total de elementos e você vai utilizar a parte deles. Então, ó, você tem um arranjo de N elementos tomados P a P. Aqui, ó, tô lendo aqui, ó. Aqui, ó, o arranjo de N elementos tomados P a P também tem essa forma de você expressar, certo? O que é que vai ser isso? Isso vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Por que eu tenho no denominador N menos P fatorial? Porque eu não estou utilizando todos os elementos, certo? Estou utilizando parte dos elementos.
Então, nesse caso, ó, vamos no exemplo anterior. Você tem um total aqui, um arranjo de 4 elementos em que você utiliza 2 deles. Ou seja, você vai ter 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, certo? Então, ó, eu não utilizo todos os elementos. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Lembra que aqui o 4 ele vai ser desenvolvido até o 2 fatorial sobre 2 fatorial. Você pode simplificar esse cara com esse e ao final você ter 12 possibilidades. Bom, aqui, ó, como é que no Enem poderia estar a resposta? A resposta ela poderia estar essa parte aqui, ó. Arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Eu tenho que saber que quando eu falo arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, isso está dizendo o quê? É um agrupamento em que a ordem importa e que em um total de 4 elementos, eu estou escolhendo apenas 2 deles. Você pode ter a resposta dessa forma, você pode ter essa forma aqui também, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial ou o 12. Se tiver o 12, eu posso utilizar os tracinhos. Se não tiver o 12, eu tenho que saber essa noção da fórmula, certo? Vamos aqui no mais um exemplo, ó. De quantos modos 3 pessoas podem sentar em um sofá de 5 lugares? Vamos aqui, pessoal. Primeira pergunta é, esse agrupamento, a ordem importa ou não importa? É um agrupamento em que eu tenho uma sequência, a ideia de sequência? É. Por quê? Ó, primeira pessoa senta aqui, segunda senta aqui, terceira senta aqui, certo? Então, nesse caso, se eu troco a pessoa aqui, João e Maria, João vai para o meio, Maria vem para primeiro lugar. Tem uma ideia de sequência, então é um arranjo, certo? Então aqui, ó, vai ser um arranjo de quantos elementos? Eu tenho 5 elementos, só que eu vou utilizar apenas 3 deles, ou seja, apenas 3 espaços. Então você vai ter 5 fatorial, trabalhando aqui com a fórmula, 5 menos 3 fatorial. Ou seja, você vai ter aqui 5 fatorial sobre 2 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui você vai ter, eliminando 2 com 2, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 possibilidades, certo? Então aqui, ó, analisei que a ordem importava, vi que era um caso de arranjo. Lembrei da fórmula, apliquei, deu o valor aí 60, certo? Vamos aqui na questão 2. Em uma empresa, 10 dos seus diretores são candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados da eleição? Ó, questão trabalhando aqui, ordem importa ou não importa? Perceba que aqui, ó, primeira pessoa, João é presidente, Maria é vice-presidente. Ou Maria é presidente, João é vice. Perceba que a permutação entre eles formou um novo agrupamento, certo? A ordem importa. Então é um arranjo em que de 10 elementos você vai utilizar quantos? 2. Professor, posso fazer com os tracinhos? Pode, meu amigo. Aqui, ó, 2 tracinhos, 2 possibilidades. Para o primeiro cargo, que é o presidente, tem quantas? 10 possibilidades. Para o segundo cargo, 9 possibilidades, certo? Porque uma pessoa já ficou no primeiro cargo. Então você vai ter, pelo princípio multiplicativo, 90 possibilidades. O mesmo você encontraria utilizando aqui, nesse caso, a fórmula, certo? Tranquilo aí, pessoal? Então vamos aqui para o próximo exemplo aqui em relação a esse conteúdo. Então, pessoal, aqui, ó, não mais um exemplo. Vamos ver aqui a segunda parte, que é combinação, certo? Quando a gente vê arranjo, a gente vê automaticamente combinação. O que é combinação? Combinação é, no caso, um agrupamento em que a ordem, ela não importa, pessoal. Então, a grande questão quando eu trabalho arranjo e combinação na análise combinatória é saber se a ordem importa ou não importa, certo? Vamos aqui, ó. O problema é que a ordem não importa. Como é que eu poderia ter isso? Mirelle, Letícia, Isadora e Gabriel formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais são as possibilidades deles representarem? Pessoal, vamos aqui, ó. Eu posso ter, por exemplo, Mirelle e Letícia nessa equipe. Eu posso ter Mirelle e Isadora, Mirelle e Gabriel. Eu posso ter Letícia e Isadora, Letícia e Gabriel. Ou também eu posso ter Isadora e Gabriel. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? Você tem 6 possibilidades, certo? Mas, vamos pensar o seguinte.
Escolhi Mirelle, escolhi Letícia para representar a equipe. Ou eu escolhi Letícia, escolhi Mirelle. Perceba que a ordem aqui não importa, né? A equipe formada ela vai representar lá, no caso, vai ser a mesma equipe representando lá a sala. Então aqui eu estou diante de um problema aí de combinação, certo? Então a formulazinha aqui vai ser um pouco diferente, ó. Por quê? Aqui, ó, combinação de N elementos tomados P a P. Vai ter essas representações aqui, ó. Essa aqui não é usual no Enem, que é número binomial, mas essas duas primeiras vão. O que é que essas duas fórmulas, o que é que essas duas combinações indicam? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Pessoal, o que é que eu acrescentei aqui na fórmula de arranjo, que é quase a fórmula de arranjo, né? Esse Pzinho aqui fatorial. Esse Pzinho fatorial ele vai tirar a permutação dos elementos que eu estou escolhendo, certo? Então vamos pegar aqui a questão anterior. Questão anterior, eu tenho um total de 4 elementos, certo? 4 pessoas que eu vou agrupá-las duas a duas. Então, pela fórmula, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, você vai ter aqui, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Vai desenvolver o 4 até 2 fatorial, né? O primeiro, o outro você pode até desenvolvê-lo. Vai cortar esse com esse, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6 possibilidades, certo? Agora aqui, vamos dizer que você julgue que a ordem importa. Ia dar o quê? Ia dar, no caso, 12 possibilidades. Porque além desses casos, você ia fazer a permutação entre cada caso. E aí é o do Enem, ele vai pegar você. Por quê? Você vai ter alternativa tanto para quem lê o problema e acredita que a ordem importa, como para quem lê o problema e acredita que a ordem não importa, certo? Então a grande pergunta é, a ordem importa ou não importa? Como é que eu posso ter uma noção de que a ordem vai importar ou não importar? Vamos aqui, ó. Problemas em que você vai ter sequência, vai trabalhar hierarquia, vai distribuir pessoas em uma sequência, certo? Você tem problemas de arranjo. Combinação, ordem não importa. Formação de equipes, comissões, em que você não explicite, no caso, a questão de função. Só forma uma equipe, certo? Então, arranjo, a ordem importa? Aham. Então, ó, grava aí, ó. Arranjo, a ordem importa? Aham, arranjo, certo? Então, combinação, a ordem não importa, certo? Essa é a grande questão. Vamos vir aqui, então, direto para uma questãozinha do Enem, certo? Vamos trabalhar aqui uma questão bem recente, questão do Enem 2021. Pulei algumas, mas é porque eu estou querendo trabalhar alguma questão mais recente, certo? Uma pessoa conduzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Vamos aqui, pessoal. Primeira coisa é, você tem 6 tecidos e você vai escolher 2 deles, certo? Você escolheu os tecidos, a ordem vai importar? Ah, escolhi um tecido aqui de seda, escolhi um tecido aqui com outro material, certo? Tecido de linho. Não, tecido de seda, tecido de linho. Ou tecido de linho, tecido de seda. Você vê que a ordem não importa, ou seja, é uma combinação, certo? Então é uma combinação que de 6 elementos eu escolho apenas 2 dele, certo? E aí de 15 pedras ornamentais eu tenho que fazer o quê? Tenho que escolher 5 pedras. Ou seja, também você vai ter uma escolha em que a ordem não importa. Porque você está só fazendo o quê? Uma escolha, certo? Você não define nada. Então, ó, primeiro processo, você vai escolher, certo? O tecido e você vai escolher as pedras ornamentais. Aqui, pessoal, tem o que a gente chama da multiplicação na análise combinatória. Esse conectivo E aqui, ele vai ser visto como multiplicação, certo? Então aqui, ó, você vai ter a primeira parte e a segunda parte. Aqui eu vou desenvolver as combinações, porque se você olha para a alternativa, você não tem nenhuma. Isso é porque você vai ter que desenvolver. Então aqui, ó, 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial, vezes
15 fatorial, 5 fatorial, 15 menos 5 fatorial, certo? Então, continuando aqui, você vai ter então 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial, que multiplica 15 fatorial sobre 5 fatorial, 10 fatorial, certo, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho 3 formas que o Enem, ele costuma trabalhar essa questão de combinação ou arranjo, né? E aqui mais uma coisa, né, que a gente mostrou a mais aqui, que é o quê? A multiplicação de combinações, certo? Então posso ter um problema envolvendo essa primeira forma aqui, a multiplicação. Eu posso ter essa forma aqui, opa, faltou o fatorial aqui, né? Essa forma aqui. Normalmente vai estar em uma dessas formas, né? Quando eu vou ver essa multiplicação. A terceira era fazer o valor por extenso, completo, né? Então, ó, qual alternativa vamos marcar? Letra A, não é? O Enem já fez o favor de trocar aqui esses elementos do denominador, mas não importa, né? Essa questão aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, certo, pessoal? Então, assim, ó, vimos aí essa questão de arranjo, combinação, permutações na aula de hoje, certo? Estamos finalizando aqui, então, a aula de análise combinatória, certo? Então, próxima aula vai ser um outro conteúdo. Então, hoje aqui, tem vários tópicos, certo? Então, como é que eu aprendo isso? Praticando bastante em casa, viu, pessoal? Não tem outra forma, você tem que praticar. Então, até a próxima aula. Valeu, bons estudos! Vamos fazer aqui uma breve revisão do que vimos na aula de hoje, certo? Vimos aí o conteúdo de análise combinatória, finalizamos ele, certo? Vimos que é um conteúdo bem extenso. Então vamos comentar aqui as principais partes, de uma forma bem resumida, do que é importante para você lembrar para o Enem. Você tem que lembrar no Enem quando falar sobre análise combinatória. Primeira coisa, eu tenho que saber reconhecer uma questão de análise combinatória, certo? Uma questão que fala sobre de quantas maneiras, quais são as possibilidades disso acontecer, desse agrupamento acontecer. Ou você pode olhar até a alternativa. Se tem aquele ponto de exclamação, que é o fatorial de um número, já sabe que trata-se de uma questão de análise combinatória. Então, primeiro, vimos o quê? O princípio fundamental da contagem. Você quer que 2 eventos aconteçam simultaneamente. Então, você faz o quê? O produto das possibilidades. Identifica quais são os eventos, faz as possibilidades e faz esse produto. Vimos depois a noção de permutação, certo? Permutar é o quê? Trocar algo de posição. Normalmente o Enem ele trabalha esse tipo de problema com anagramas, que é o quê? É uma palavra que você vai trocar as letras de posição. Então, nessa noção de permutação, vimos a questão de começar com vogal, terminar com consoante, que normalmente a gente trabalha com os tracinhos, né? Ou, por exemplo, terem letras juntas e você ter que fazer aí, no caso, considerar um único elemento. Questão de arranjo e combinação, sobre a ordem importar, que é no arranjo, a ordem não importar, que é na combinação. Normalmente em problemas que a ordem importa, você vai ter uma ideia de sequência, certo? E em problemas que você tem que a ordem não importa, você vai ter agrupamentos, certo? Escolhas, formação de grupos, em que você não vai definir alguma posição. Então, interpretando isso, claro que eu tenho que lembrar das fórmulas, tanto de arranjo como de combinação, certo? Então, fique aí com essa revisão e bons estudos, né? Fazendo sempre muitas questões de matemática. Valeu e até a próxima. Estou aqui olhando o meu telefone porque eu recebi muitas mensagens babadeiras simplesmente porque eu esqueci de desativar as notificações do meu telefone. Então lembre-se disso, antes de começar a aula, a gente precisa desativar as notificações aqui. E no Enem, você nem pode, meu amor, olhar para o seu telefone. Você tem que deixar ele guardadinho na sua bolsa, viu? E a música? Música tira a sua distração? Você gosta de estudar ouvindo música? Tem música que nos deixam mais agitados, outras nos deixam com sono, mas existe a música ideal para estudar. Música que ajuda a manter a disposição, a energia para estudar e o principal, o foco. Muita gente opta pelas músicas clássicas, as instrumentais. Então coloca aí um Beethoven, né? Pronto? Escolheu a música? Desativou as notificações? Então vamos para a nossa aula de redação.
Olá, meus amores, assinantes da TCM, nossos queridos alunos que acompanham o nosso programa Nota 10, um programa maravilhoso em preparação para o Enem 2022. Eu me chamo Erismar Cunha e faço parte desse time maravilhoso TCM Nota 10. Sou professor de redação, aquela tão temida prova, a redação, a produção textual. E na aula de hoje, você que nos acompanha vai ter a possibilidade de entender perfeitamente, primeiramente, claro, como se corrige a redação do Enem. Como muitos de vocês já sabem, a correção da redação ela é feita baseada em 5 competências e nós vamos estudá-las hoje de uma forma bem calma, tranquila e ao mesmo tempo prazerosa e muito eficiente. Nos acompanhe que com certeza você vai entender perfeitamente sobre a correção da redação do Enem 2022. E para começar, eu gostaria, como sempre, eu inicio sempre a aula fazendo a leitura de um texto para que possa ampliar as nossas ideias e sempre eu costumo começar a aula fazendo uma discussão. Como nós estamos vivenciando um ano eleitoral, é provável, não tanto, mas é possível, que seja cobrado na prova do Enem algo relacionado à questão da política. E aí eu gostaria de começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura de um texto maravilhoso do nosso querido Rui Barbosa, que diz o seguinte, acompanhe na tela a leitura do texto. Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou um conjunto das funções do organismo nacional, o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada. Nosso querido Rui Barbosa. Esse texto eu gostaria muito de deixar claro para vocês, você que nos acompanha aqui no Nota 10 TCM, é muito importante que antes de fazermos a nossa produção textual, todo mundo sabe que o texto de redação é um texto de dissertação argumentativa. E antes de você escrever, se faz necessário, ou por assim dizer, obrigatório, que você faça a leitura dos textos motivadores. Por isso que geralmente quando eu começo uma aula, eu começo trazendo a leitura de um determinado texto, para incentivar ao próprio processo de leitura e também para que seja necessário e, acima de tudo, obrigatório, que você faça a leitura dos textos norteadores. Eles vão fazer com que você compreenda melhor a proposta temática, para que você amplie as suas ideias e, claro, que você desenvolva bem o seu processo argumentativo. Então fica aí uma dica maravilhosa desse texto incrível do Rui Barbosa, onde traz uma definição importante, clara e, acima de tudo, bem argumentada da diferença entre a política e a politicalha. Afinal de contas, política, como o próprio texto diz, ele rege determinadas regras. A nossa vida é uma política. As nossas regras, o sinal do trânsito, as nossas organizações dentro de casa, os nossos afazeres no trabalho, tudo isso faz parte da política. E nós precisamos de uma boa política. Como diz o nosso querido Rui Barbosa, a política é a higiene dos países moralmente sadios, enquanto a politicalha é a malária
dos povos de moralidade estragada. Fica a dica aí para você não esquecer a leitura dos textos motivadores. Vamos seguir? Pois bem, como eu disse no comecinho da nossa aula, hoje nós vamos trabalhar algo importantíssimo, que é relacionado à questão da correção da redação. Alguém poderia me perguntar, professor Ismar, mas como são feitas ou como são analisadas as 5 competências do Enem? Não esqueçam, toda a redação do Enem ela é corrigida e ela tem 5 notas. Cada nota equivale a uma competência. E cada competência vale 200 pontos, que equivale a 2, né? 200 pontos para cada competência. Somando assim, as 5 competências, você terá o seu 1000 na redação do Enem. E aí, para começar a nossa aula, nós vamos então analisar as 5 competências do Enem. Olha aí na tela que eu vou mostrar para você as 5 competências. Observe bem, a primeira competência equivale à primeira nota que você tem na redação. Ela consta em você demonstrar um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que quer dizer isso? Quando você consegue dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa, você consegue escrever de forma clara, você consegue escrever de forma persuasiva e, acima de tudo, você consegue escrever de uma forma correta, de acordo com a norma da língua portuguesa. Então, geralmente, as pessoas que perdem na primeira competência, que é a competência 1, elas perdem porque elas erram nas questões gramaticais. Lembrando que também, muitas vezes, não é só o erro ortográfico ou o erro de grafia. Muitas vezes também você perde pela escolha de determinadas palavras. Às vezes você perde porque o seu vocabulário é um vocabulário mais fraco, é um vocabulário menos convincente. Também faz parte da norma, da modalidade formal da nossa língua portuguesa. Sempre quando eu falo na primeira competência, eu sempre costumo contar para os nossos alunos um exemplo simples, prático e rápido. É um exemplo que fala sobre os níveis de linguagem, que também está dentro da competência 1. Por exemplo, o velhinho e a velhinha foram à farmácia. E o velhinho tinha um vocabulário bem rebuscado, bem difícil. Acho que muita gente conhece essa historinha. Eu mesmo já contei para muitos dos nossos alunos. Por exemplo, o velhinho chegou na farmácia e disse: por obséquio, eu desejaria adquirir cápsulas de ácido acetil salicílico para sanar cefalálgias. E aí a velhinha, numa linguagem mais simples, respondeu: por favor, ele deseja comprimido AS para acabar com a dor de cabeça. Claro, é uma historinha bem simples, mas deixa muito claro para você que escrever dentro da modalidade escrita formal da língua portuguesa também não é você usar palavras tão complicadas de serem entendidas, palavras tão rebuscadas, mas é necessário que você escreva com um bom vocabulário. Então, acima de tudo, é você ter o domínio da nossa língua portuguesa. Escrever bem, mas escrever correto. Acompanhe aí a segunda competência. Na competência 2, ele diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para você poder desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Olhe, meu querido aluno e minha querida aluna, você que acompanha o programa Nota 10 deve perceber que muitas e muitas vezes a primeira pergunta que o aluno faz para um professor de redação é: professor, qual o tema o senhor acha que vai ser cobrado na prova do Enem? E aí é uma pergunta muito difícil. Eu mesmo já disse aqui para vocês que é muito complicada. Mas na competência de número 2, ele deseja que você compreenda bem a proposta da redação.
Porque muitas vezes, quando você não compreende a proposta, você acaba fugindo do tema proposto. Você acaba argumentando fora da área do conhecimento para você desenvolver o tema proposto. Vou dar um exemplo bem simples para você que está em casa. Por exemplo, o tema falava sobre a fome no Brasil. E aí você começou a falar da fome no Brasil, de repente você começou a argumentar sobre a região Nordeste, e aí você começou a comentar sobre a seca, e foi falando sobre a seca, e foi falando sobre a seca no Nordeste, a seca no Nordeste, e aí o corretor vai dizer, opa, mas compreendeu bem a proposta você? O processo era para falar sobre a fome no Brasil, e você passou a redação inteira argumentando sobre a seca, e isso com certeza vai fazer você perder muitos pontos. É aí também na competência 2 onde aparece o seu repertório sociocultural, o seu conhecimento de mundo. É onde aparece a sua capacidade de compreensão, de conseguir desenvolver através do seu conhecimento o tema proposto. E cuidado, hein? Uma dica ainda não sendo tão dica. Cuidado, se você perder na competência 2, ela é capaz de zerar a sua prova de redação. Então, se liga aí e muito cuidado na competência 2, que fala da compreensão do tema proposto, do seu repertório sociocultural, do seu conhecimento sobre o tema que está sendo dissertado. Beleza? Vamos para a competência de número 3. Na competência 3, existem 4 verbos que são importantíssimos. Presta atenção aí, você que está em casa acompanhando o programa Nota 10. Você precisa selecionar, você precisa relacionar, você precisa organizar e você precisa interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa do seu ponto de vista. Por exemplo, conheço determinados alunos que quando vão escrever a sua redação, eles esquecem de selecionar bem as ideias. E aí você escreve qualquer ideia. E aí você ganha qualquer nota. Um outro ponto, você precisa manter relações de sentido com as ideias. Muitas vezes o que você escreveu no parágrafo de introdução não tem uma relação com as ideias que estão no desenvolvimento. Ou as ideias que estão no desenvolvimento não têm relação com o seu parágrafo de conclusão. É preciso manter uma relação entre as ideias, os fatos, as opiniões, uma organização de ideias. Tem pessoas que quando começam a escrever sobre uma determinada temática, acabam misturando, desenvolvendo outras temáticas e aí perdem na organização. E por último, a interpretação. É preciso que você saiba interpretar muitíssimo bem o tema proposto, para você não perder na competência de número 3. Eu costumo dizer para os nossos alunos que a competência 3 é a mais importante de todas, porque ela rege o processo argumentativo. E como a redação é uma dissertação argumentativa, é na competência 3 onde você demonstra todo o seu poder de argumentação. Eu costumo sempre dizer para todos os alunos que a competência 3, ela sustenta todas as outras. Então, tome muito cuidado quando você for argumentar a partir de agora. Organize bem, selecione bem, interprete bem e, claro, relacione bem as suas ideias para você se dar bem no Enem. A 4ª competência, para você que está em casa e pode nos acompanhar, demonstra o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Olhe, pessoal, é aí nessa competência 4 onde aparecem, ou deveriam aparecer, todos os conectivos, aquelas palavrinhas que conseguem manter o processo de coesão e de coerência no texto, como, por exemplo, as conjunções, as preposições, os conectivos que iniciam determinados parágrafos. Por exemplo, um conectivo que todos vocês conhecem, eu mesmo já disse aqui no Nota 10 para vocês, o conectivo de conclusão,
que você inicia o parágrafo com uma conjunção ou com um conectivo dizendo portanto, assim sendo, enfim. Então, é preciso que você entenda que esses mecanismos linguísticos, eles fazem parte do processo da redação. Tanto um conectivo que liga um período ao outro, tanto um conectivo que liga um parágrafo ao outro, tanto um conectivo que é usado, por exemplo, nos parágrafos de desenvolvimento, aqueles conectivos que são usados no parágrafo de introdução. Vou dar uma exemplificação bem prática para vocês. Vocês começam o parágrafo de desenvolvimento com o conectivo dizendo: primeiramente, é necessário que as políticas públicas com relação à violência sejam efetivadas. Tal. Primeiramente, é um conectivo de desenvolvimento. Você usa lá no desenvolvimento. Vou dar uma outra informação. Quando você diz outro sim, é um conectivo que inicia o parágrafo 2 de desenvolvimento, porque ele traz uma nova ideia, uma outra perspectiva, um outro posicionamento. Então, na competência 4, é muito importante que você perceba a utilização, você demonstrar o conhecimento sobre o uso dos mecanismos linguísticos, para que mantenha o processo argumentativo, como eu costumo dizer para os alunos, um processo fluido nas ideias, para que fique numa outra linguagem mais popular, para que fique tudo amarradinho e não fique nada solto. O primeiro período com o segundo com o terceiro, o primeiro parágrafo com o segundo com o terceiro com o quarto e assim por diante. São os mecanismos linguísticos. O uso das preposições, das conjunções, claro, de forma bem adequada. E por último, não menos importante que as outras, a competência de número 5. Vale salientar, para quem está em casa, que essa competência de número 5, ela é tida como, ela está sendo analisada como um bicho-papão. Ela está deixando todo mundo de cabelo em pé. Por quê? Porque a competência de número 5, ela fala sobre a elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. É aí onde entra o seu processo de conclusão. Qual é a intervenção que você vai propor para o tema que está sendo discutido? E não esquecendo, viu? Não esquecendo, respeito aos direitos humanos. Isso é muito importante. Já houve aí um disse-me-disse que isso não vale muito a pena, que isso não é mais cobrado obrigatoriamente, mas eu continuo dizendo para todos os nossos alunos, principalmente os alunos nota 10, não esqueçam, principalmente para vocês, é necessário sim respeitar os direitos humanos. É difícil quando você vai abordar um tema desrespeitando os direitos humanos. E é nessa proposta 5 onde aparecem todos aqueles elementos que eu já comentei aqui no programa. Com certeza vocês devem lembrar quando eu falei para vocês que tem de haver um agente, tem de haver uma ação, um modo, uma finalidade e um detalhamento. São os elementos principais para o processo de elaboração da proposta de intervenção. E aí, eu gostaria de completar deixando bem claro, não esqueçam, principalmente você que está em casa acompanhando o programa, você vai receber obrigatoriamente uma nota que equivale para cada competência. 200 pontos na primeira competência, o domínio da modalidade escrita, 200 pontos para a segunda competência, a compreensão da proposta relacionada ao tema, o seu repertório sociocultural, 200 pontos para a competência 3, que equivale ao processo de boa argumentação, de defesa do ponto de vista, é onde aparece o seu convencimento, né? A sua persuasão aparece aí de forma espetacular. A competência 4, mais 200 pontos para o uso dos mecanismos linguísticos. E a competência 5, que é onde você traz uma proposta de intervenção. Lembrando para quem está em casa
que cada competência ela vale 200 pontos, mas ela pode perder de 40 em 40 pontos. Então, se você tirou nota máxima na competência 1, por exemplo, você tem 200 pontos. Se você perder, você perde 40, você fica com 160. Se você perder, você perde mais 40, onde você fica com 120. E assim por diante. Mais 40, você fica com 80, mais 40 pontos perdidos, você fica com 40. E se você perder os outros 40, os últimos, você zera aquela competência. Lembrando que cada competência vale 200 pontos e você vai perdendo de 40 em 40. Aí só para deixar bem claro para você que está em casa, essa perda dos 40 pontos depende muito do tipo de erro que você vai cometer, depende muito do tipo de corretor que está corrigindo a sua redação, mas de uma coisa eu garanto para todos os alunos do programa Nota 10. Você vai receber 5 notas, cada nota equivale a uma competência, cada competência vale 200 pontos e a tão sonhada nota máxima, que são 1000, né? As notas 1000 são as notas mais desejadas, elas precisam que você tenha 200 pontos. Ela precisa que você tenha nota máxima em todas as competências. Resumindo e encerrando o nosso primeiro bloco. Não esquece, primeira competência, você escrever bem, mas escrever correto, dentro da norma culta da língua. Segunda competência, você compreender bem o processo do tema, a questão de você ter um bom repertório e um bom conhecimento sociocultural para você argumentar bem. Aí você vai para a terceira, onde você argumenta super bem, selecionando, organizando, interpretando e, acima de tudo, relacionando as suas boas ideias. É aí onde aparece o convencimento. Na quarta competência, você tem praticamente os seus mecanismos linguísticos, o uso dos conectivos para que sua redação tenha uma boa coesão e uma boa coerência. E, por último, um processo de intervenção, uma solução possível e, acima de tudo, estruturada, com agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Essas são as 5 competências do Enem, que com certeza vão estar na correção da sua prova de redação do Enem 2022. A gente volta já com muito mais informações sobre as competências da redação. Beleza? Beijo grande, a gente volta já. Olá, meus amores! Estamos de volta aqui com a nossa aula de redação, considerada aí um bicho de 7 cabeças para os alunos, mas você que acompanha o programa Nota 10, acompanhando as nossas aulas com a equipe maravilhosa, com certeza você deve estar aí transformando a redação num bicho sem cabeça. E como eu disse no bloco anterior, a redação ela é corrigida baseada em 5 competências. Eu falei agora há pouco que cada competência ela vale 200 pontos. Disse para você que está em casa que quando você perde de 40 em 40. E aí eu gostaria de, nesse segundo bloco, vou com um pouquinho mais de calma, para vocês entenderem bem, eu vou explicar como o aluno consegue, às vezes, perder 40 pontos em cada competência. Então, vamos a essas informações. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho chatinho, porque é muita informação, mas aí você precisa estar bem atento para saber quando, como ou por que você perde pontos na sua competência da redação. Vamos à competência de número 1. Olha aí na tela a competência de número 1 da prova de redação do Enem. Vamos lá. Para você que está acompanhando Nota 10, você vai perceber que para você ter 200 pontos, eu foco muito nessa parte, para você ter 200 pontos, você tem que demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais
ou de convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que isso quer dizer, professor Erismar? Muito simples, pessoal. É importante que você perceba que na redação pode sim acontecer de ter um erro ortográfico e mesmo assim você ganhar 200 pontos na competência. Porém, não esqueçam, eu acabei de dizer, desvios gramaticais, desvios de convenções de escrita só serão aceitos aqueles que são excepcionais. Vou dar um exemplo prático. Eu corrigindo uma redação, e eu acredito que tem corretores assim também, que ele jamais vai lhe perdoar se você cometeu erros tão grosseiros, tão bárbaros, como, por exemplo, começar o parágrafo com letra minúscula, iniciar um período com letra minúscula, fazer uma separação silábica bem extravagante, para não dizer absurda e inaceitável. Por exemplo, escrever Brasil com B maiúsculo, é óbvio. Aí está lá na redação o B minúsculo. Ou então escrito com a letra Z, Brasil com Z. São erros que não são excepcionais. São falhas muito simples de serem corrigidas. Com certeza, o corretor vai tirar muitos pontos seu. E aí, com certeza, você passa a ter 160 pontos, que é quando você demonstra um bom domínio. Observe bem, se você tivesse 200 pontos, você tinha um excelente domínio. Se você tiver um bom domínio, você tem 160. Um bom domínio da modalidade escrita, com poucos desvios gramaticais. Eu costumo dizer para os alunos que geralmente o corretor ele ainda vai aceitar uns 3, mais ou menos 4 desvios, dependendo também do tipo de erro gramatical. Se você demonstrar um domínio mediano da modalidade escrita formal da língua, com alguns desvios gramaticais, pode apostar que você já tem 120 e você fica num posicionamento de nível 3. E aí, se você tiver 80 pontos, você demonstra um domínio insuficiente. Por exemplo, eu já corrigi várias redações em que o domínio era insuficiente, tinham muitos erros gramaticais, de acentuação, de pontuação, de concordâncias, de palavras escritas de forma incorreta, palavras escritas de forma inadequada, erros de separação silábica e vários outros. Resumindo, você fica no nível 2, onde você tem 80 pontos. E se você ficar com 40 pontos, você fica no nível 1, porque toda competência é analisada no nível 1, 2, 3, 4 e 5. Seria ótimo se você tivesse nível 5 em todas as competências. Você teria 200 pontos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e quinta competências, que com certeza você teria a sua nota máxima. E claro, se você demonstrar um domínio precário, você vai ter só 40 pontos na primeira competência. Professor, e como é um domínio precário? Muitas vezes você demonstra um domínio precário com diversos erros gramaticais, frequentes desvios, escolhas de registro, convenção de escrita, tudo de forma inadequada. Aí são aquelas redações que contêm muitas falhas, muitos erros, tanto de escrita, como de vocabulário, como de ortografia e assim por diante. E claro, né, pessoal, se você demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, é capaz de você zerar a sua competência 1. Então não esquece, a competência 1 fala sobre o domínio da nossa língua formal da língua portuguesa. Beleza? Vamos para a competência de número 2. Professor, só um minuto. Em cada competência tem os níveis e eu vou perdendo de 40 em 40. Isso mesmo, meu querido. Cada competência tem os seus níveis, 5, 4, 3, 2 e 1 ou 0. E para cada nível você tem uma nota. Por exemplo, na competência de número 2,
que é a competência que equivale ao repertório sociocultural, a proposta, a compreensão que você tem da proposta do tema da redação, também tem os seus níveis. Por exemplo, olha aí na tela que você vai acompanhar perfeitamente esses níveis. Se você tiver 200 pontos, é porque você está no nível 5. Então você apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando autoria em defesa do seu ponto de vista. O que acontece aí? Professor, quer dizer então que eu preciso ter um bom conhecimento, uma boa leitura, eu preciso ter autoridade nas minhas defesas de ponto de vista? Lógico, senão você não vai ganhar os 200 pontos na competência 2. Por isso, o professor de redação, principalmente esse que vos fala, ele sempre diz: leia, se informe, pesquise, anote, analise, porque se você não tiver apresentação de boas opiniões relacionadas ao tema proposto, você não ganha 200 pontos. E aí você passa ao nível de número 4. Quando, professor? Quando você apresenta fatos, opiniões relacionadas ao tema de uma forma organizada, porém com indícios de autoria, em defesa do seu ponto de vista. Observe que você já não tem mais a colocação da primeira nota, viu? Observe que ele diz de forma consistente, organizada. Se você já perdeu um pouquinho a consistência da sua argumentação em defesa do seu ponto de vista, você já passa a ter 160 pontos. E aí, você já chega ao 4º nível. E se você ficar com 120, você apresenta informações, fatos e opiniões, claro, limitados aos argumentos dos textos motivadores. Olha, isso é muito importante. Eu vou pedir para você que está em casa acompanhando o programa Nota 10, prestar um pouquinho de atenção nisso que eu vou dizer agora. Preste atenção. Existem alguns alunos que adoram copiar, adoram fazer plágio dos textos motivadores. Isso é muito complicado e perigoso, tá? Por favor, nada de você se limitar somente às informações que tem no texto, somente as ideias baseadas no texto motivador. Isso vai lhe dar uma nota de nível 3, e essa nota não é muito boa. Essa nota vale 120 pontos, e é uma nota bem complicadinha, porque se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas estiver desorganizado, tiver contraditórios, limitados aos argumentos do texto motivador, aí, meus amores, a sua defesa de ponto de vista, ela vai para o nível 2. E aí você vai ficar apenas com 80 pontos. É uma nota muito, muito ruim. Então você precisa manter o que eu disse lá no comecinho. Vou repetir: apresentar informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de uma forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. E se você ficar com 40 pontos, que é o nível 1, você apresenta fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes na defesa do seu ponto de vista. Aí é bem capaz de você ser analisado de uma forma muito negativa e você acabar zerando a sua competência de número 2. E cuidado, hein? Eu disse no bloco anterior, quando você zera a competência de número 2, porque você apresenta fatos, opiniões não relacionados ao tema, então é bem capaz de você zerar a sua redação por completo. Por quê? Porque você está escrevendo sobre um tema que não foi o tema proposto. E aí você vai perder toda a sua redação. Então, por favor, você que é aluno nota 10, muito cuidado com a competência de número 2. Ela é uma competência importantíssima,
porque ela tem sim a capacidade de fazer você zerar a sua redação. Vamos para a competência de número 3. Essa eu vou pedir para você que está em casa prestar bastante atenção, porque eu sou muito apaixonado por essa competência, tá? E eu garanto a vocês que se você tiver uma nota muito boa na competência de número 3, há uma possibilidade de você ter nota boa nas outras competências. Por isso que eu sou apaixonado por ela. Então, presta atenção aqui, por favor, na competência de número 3. É tanto que eu vou focar principalmente nos 200 pontos. Observe aí você, aluno, nota 10, a nossa aula maravilhosa do professor Erismar Cunha, do time Nota 10 TCM. Olha os 200 pontos, meus amores. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Beleza! É onde você vai mostrar literalmente o seu poder de convencimento. Não é à toa que eu sou apaixonado por essa competência. Por quê? Porque é na competência 2 e 3 que você demonstra o seu melhor argumento. Então, essas duas competências, elas estão muito atreladas uma à outra. Observe bem que muitas informações que tem na competência 3 é necessário para a competência 2. E o que tem na competência 2 é necessário para a competência 3. Eu até costumo dizer para os meus alunos, eu vou fazer uma observação aqui. Presta atenção, você que está em casa. Eu costumo muito dizer que essa é uma casadinha. Quem erra na competência de número 3, acaba errando na competência 2. Ou vice-versa. Por quê? Porque são elas as responsáveis pelo processo do contexto dissertativo argumentativo, que é o texto cobrado na prova do Enem. Então é muito importante que você que está em casa esteja atento a essas duas competências. A competência 2 e a competência 3, elas se misturam muito. Por quê? Porque é nessas competências onde você demonstra o seu repertório sociocultural e o seu poder de argumentação dentro do texto dissertativo argumentativo. Ok? Então aparece o seu repertório sociocultural, aparece as suas estratégias argumentativas, aparece o seu convencimento, aparece o seu poder de persuasão. Então, por favor, não esqueça, a competência 3 e a competência 2, elas são importantíssimas. Que tal a gente falar um pouquinho da competência de número 4? A competência de número 4, meus amores, ela é aquela competência que eu já falei para vocês. É necessário o uso dos mecanismos linguísticos. Vou dar um exemplo para você que acompanha a nossa aula TCM Nota 10. Olhe bem se você quiser 200 pontos na competência 4. Não é muito difícil de você ter essa competência com nota máxima nível 5. Você articula bem as partes do texto, você apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Como assim, professor? Vejamos, com todo respeito, eu vou citar os nossos queridos e amigos que têm problemas, que têm uma deficiência auditiva. As pessoas que são surdas. Se você encontrar, geralmente, uma pessoa que é surda escrevendo, você vai perceber que por uma questão de deficiência auditiva, ela não usa bem os conectivos. Quando ela está escrevendo, ela não consegue articular bem a questão dos conectivos como preposições, conjunções. Claro, isso depende muito da questão da deficiência auditiva. Mas para você que não tem tantas questões nesse sentido, articule bem as partes do texto, utilize bem os conectivos. Vou citar alguns aqui rapidinho antes de chegar na competência 5. Assim sendo, portanto, infere-se, portanto, sendo assim, são conectivos de conclusão. Por exemplo, primeiramente,
nesse contexto, assim sendo, são conectivos que você usa no desenvolvimento. Beleza? Então você vai conseguir compreender que se você não articular bem esses contextos, o seu texto vai perder coesão. O seu texto vai ficar sem coerência. E aí você vai começar a perder o sentido. Seus períodos vão ficar soltos. Você não vai conseguir articular as partes do texto. Tem gente, por exemplo, que quando está escrevendo a redação, esquece desses conectivos e ficam períodos soltos. Esquece do processo subordinativo, esquece das orações coordenadas e subordinadas. Isso faz parte do contexto de articulação das partes para a apresentação do seu repertório. E claro, quem consegue fazer isso muito bem, tem os 200 pontos. Quem consegue fazer isso com poucas inadequações, tem 160. Quem consegue fazer de uma forma mediana, tem só 120. E claro, quem faz de forma insuficiente ou de maneira precária, fica com uma nota muito ruim na competência 4, onde equivale ao processo de coesão e de coerência. Eu costumo dizer, vou repetir o que eu disse no bloco anterior. Se você consegue articular bem os conectivos, o seu texto ele é um texto fluido. As pessoas conseguem ler e compreender de uma forma muito mais clara e muito mais evidente. E só para finalizar, não esqueça da competência 5. Essa é danada, viu? Já lhe disse uma vez e vou repetir. Tem alunos que perdem bastante na competência 5, que é a competência que equivale à conclusão. Eu já encontrei alguns alunos dizendo que o bicho de 7 cabeças está sendo a conclusão. Por quê? Olhe bem, observe aí na tela, meus amores. Se você não consegue elaborar uma proposta de intervenção detalhada, grave essa palavrinha, por favor, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, você tem seus 200 pontos. Se você não conseguir fazer isso, já diminui para 120. Observe que na proposta de 120 pontos, você tem, elabora uma proposta de intervenção relacionada ao tema, mas já não está detalhada. O detalhamento, eu já comentei aqui em algumas outras aulas, o detalhamento ele pode aparecer na ação, ele pode aparecer no modo, ele pode aparecer na finalidade. Geralmente os alunos usam o detalhamento no agente, que é muito importante. Mas não esqueçam, tem que haver uma proposta de intervenção detalhada. Professor, e se eu não fizer o detalhamento? Se você não fizer o detalhamento, você desce de nível e vai para o nível 4. E aí você vai ter 160 pontos. Professor, e se eu não fizer uma proposta tão bem, uma intervenção tão bem colocada? Você desce de nível, vai para o nível 3 e fica com 120 pontos. E assim por diante. Não esquecendo que a proposta de intervenção, ela tem obrigação de ter os elementos, viu? Não esquece. A ação, o agente, o modo, a finalidade e o detalhamento. E claro, se você apresentar uma proposta de intervenção muito vaga, precária, ou ao mesmo tempo não relacionada ao assunto, ou mesmo que seja relacionada ao assunto, mas se for uma proposta precária e muito vaga, você fica com 40 pontos e você desce todos os níveis e você deve ter uma nota muito ruim. 40, 80 são pontuações muito negativas. Se você tiver uma pontuação 120, vou dar um exemplo para você que está em casa. Faz de conta que minha amiga Lara foi fazer a prova de redação. E Lara obteve 120 pontos em cada competência. Eu sinto muito, minha querida Lara, 120 pontos em cada competência é pouquíssimo, porque você vai obter uma nota de 600 pontos. E é uma nota insuficiente. E quando você tem
uma média de 160 pontos em cada competência, que é o que eu peço muito para o aluno, que obrigatoriamente ele deveria ter, 160 pontos em cada competência, meu amor, você vai ter uma nota de 800 pontos, que é uma nota razoável, mas é uma nota muito boa. Quando eu digo razoável, é porque tem determinados cursos que essa nota é muito baixa, mas é uma nota muito boa você ter 800 pontos na redação. E quiçá, né, vou pedir a você que acompanha nosso programa, a ter uma nota de 200 pontos em cada competência, para você ter a tão sonhada nota 1000. Então não esquece, competência 1, 2, 3, 4 e 5, 200 pontos para cada competência. Estude, leia, se informe e com certeza você vai ter uma nota muito boa nas 5 competências do Enem, ok? Um cheiro bem grande e a gente se encontra na próxima aula com mais informações e não esquece, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta competência, as 5 notas para a prova de redação do Enem. 200 pontos para você que está acompanhando a nossa aula, nota 10 em cada competência e a tão sonhada, maravilhosa, nota 1000. Espero você na próxima aula. Um cheiro bem grande. Em uma das aulas que foram propostas aqui para vocês, eu trouxe falando sobre as competências. E uma dica maravilhosa que você precisa sempre relembrar é que as competências, elas são analisadas cada uma nas suas particularidades. Mas nós não podemos esquecer que uma competência, ela também se envolve muito com a outra. Por exemplo, se você analisar a competência de número 1, que fala sobre a questão do domínio da norma culta, quando você erra nas questões gramaticais, esse erro pode lhe trazer malefícios para a competência 3, que é sobre a questão da argumentação. Como eu vou analisar uma boa argumentação se você está errando a escrita da palavra? Vou dar um exemplo bem claro. A palavra era o verbo irá, e você esqueceu da acentuação e ficou a palavra ira. Isso pode trazer confusões no entendimento do texto? Claro. Então, fica a dica. As competências, elas têm as suas particularidades, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes um erro de uma determinada competência pode atingir outras competências, fazendo com que você praticamente perca pontos tanto em uma competência como também na outra. Não esqueça, hein? Fica a dica. Analisa cada competência, mas não esquece que todas elas formam uma nota geral para a sua redação. Valeu? Se ligou nas dicas que foram passadas pelo professor? Anotou tudo? Tudo certo? Então a gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Não se esqueça nunca, toda segunda e sexta, 9h15 da noite e todo sábado, 4 da tarde. Eu e você temos esse encontro marcado aqui na TCM. Beijo, curta esse domingo, aproveite para ir para a praia ou ficar na tranquilidade de casa. Você escolhe. Faça seu dia, mas faça seu dia ser feliz. Aproveite, porque segunda-feira temos mais.